Boa noite, gente. Deixa eu colocar aqui o título da live. Deixa eu fixar o título, que eu não sei se eu vou saber fixar, mas vamos lá. Prontinho, acho que foi. Boa noite, pessoal. Vamos entrando, vamos começar a conversar sobre procrastinação. Hoje mais sobre o olhar, né, do perfeccionismo e da ansiedade. Eu escolhi deixar um pouquinho mais direcionado, porque procrastinação e as razões para procrastinar, elas são inúmeras. Então, se já vai ser muita coisa para a gente conversar, focando nesses aspectos, imagine se a gente fosse focar nos diversos outros aspectos que podem estar relacionados aí à procrastinação, tá bom? Então, esperando o pessoal entrar, eu anotei alguns pontos aqui para comentar com vocês sobre a procrastinação, sobre o perfeccionismo e sobre a ansiedade. Algumas pessoas não entendem muito bem como é que a procrastinação ela pode se relacionar com o perfeccionismo. Isso é muito comum e por isso também eu quis abordar essa relação entre essas duas variáveis que eu considero super importantes e o quanto que eu percebo que o perfeccionismo ele está presente e por trás dos mais diversos, né, modos de procrastinação, tá? Não sei se vocês que estão aqui já na live agora, né, sabem, né, a relação entre o perfeccionismo e a procrastinação e a relação desses com a ansiedade, tá? Vocês podem mandando perguntas, podem fazer comentários, tá? Eu vou tentando, eu fiz um roteiro aqui para ir comentando com vocês hoje, tá? E mais, né, o que vocês quiserem perguntar, vocês podem se sentir à vontade para perguntar, tá bem? Então, o que é que acontece, gente? O que é procrastinar, né? Eu programei para falar na live hoje para vocês, começando explicando para vocês do que se trata a procrastinação. Porque muitas pessoas não sabem o que significa a procrastinação, tá? E por isso muitas vezes não se percebe como um procrastinador. O que é que acontece? A procrastinação, ela é caracterizada por esse adiamento recorrente, por esse deixar para amanhã constantemente. O procrastinador geralmente é aquela pessoa que com frequência acaba deixando as coisas para amanhã, com frequência acaba deixando as coisas para outro dia, né? Fica sempre adiando uma determinada tarefa infinitamente, às vezes dias, meses, às vezes anos, inclusive. Então, a procrastinação ela tem essa característica, né, de adiamento recorrente, né? Então, é claro que se uma pessoa ela adia uma determinada tarefa pontualmente, não significa que essa pessoa é uma procrastinadora ou que ela está necessariamente procrastinando excessivamente ou de modo patológico, né, uma determinada tarefa ou atividade, tá? Para procrastinação ser considerado alvo de tratamento ou indicativo de um problema, a gente precisa pensar num adiamento, né, mais constante e recorrente, tá bem? E outra coisa que eu queria que a gente tentasse entender, né, que se vocês aqui se consideram procrastinadores, que vocês olhem para essa procrastinação e se questionem, né, qual é o gatilho da minha procrastinação? O que é que eu geralmente procrastino, né? Quais são as coisas que eu normalmente procrastino e por que eu procrastino essas coisas? Eu falei com você nos stories, né, ao longo dessa semana, que não existe um manual, uma fórmula mágica para que as pessoas elas deixem de procrastinar, para que as pessoas elas deixem de ficar adiando infinitamente, né, as tarefas delas, tá? Não existe uma fórmula mágica para isso, porque é fundamental a gente entender o que leva cada indivíduo a procrastinar. O que me leva a procrastinar é diferente ao que leva você a procrastinar,
ao que leva seu colega a procrastinar e assim sucessivamente. Porque a gente precisa entender isso. Por isso que quando eu falo que não existe simplesmente um como deixar de procrastinar, é porque o nosso autoconhecimento, ele é fundamental para que a gente possa, enfim, entender, né, qual é a função que a procrastinação ela tem, né, na minha vida, tá? Oi, boa tarde, Simara. Enfim, então assim, o que eu queria também falar com vocês, né, que eu anotei aqui no meu roteirinho, é que a procrastinação, ela não é simplesmente essa coisa da preguiça, da irresponsabilidade, da indisciplina, necessariamente. Muitas e muitas vezes, e geralmente até eu diria, o procrastinador é alguém que sofre muito, né, com o ato de procrastinar. Então, a procrastinação gera muita ansiedade para o procrastinador. Então, veja que se fosse puramente uma preguiça, uma preguicinha ou irresponsabilidade, não geraria tanto sofrimento emocional. E o que acontece normalmente é que gera muito sofrimento emocional. Então, a procrastinação, muitas vezes, ela é um comportamento gerador de ansiedade, certo? Em contrapartida, né, ou até paradoxalmente falando, o procrastinador, o que é que ele faz, né? Ele acaba por procrastinar, geralmente, uma tarefa, né, que provavelmente é um gatilho emocional para ele. Então, entrar em contato com aquela tarefa provavelmente deve ser angustiante, deve ser ansiogênico. E o que é que ele faz? Ele foge. Ele evita entrar em contato com aquela tarefa, porque vai gerar uma ansiedade, vai gerar um desconforto emocional. Ele não quer ter esse desconforto emocional, então é claro que ele vai, né, se esquivar, evitar o contato com isso. O problema é quando a gente não entende qual é o gatilho emocional, qual é o desconforto emocional e por que esse desconforto emocional ele é gerado nesse contato com a tarefa, a gente fica procrastinando infinitamente pela vida inteira, tá? E não consegue nunca sair desse ciclo, independente de como, de dicas que eu vou dar no final para vocês também, mas independente desse passo a passo, digamos assim, a pessoa ela nunca vai conseguir se desprender do hábito de procrastinar, porque a procrastinação vai seguir tendo uma função na vida dela. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente precisa olhar para os nossos comportamentos e entender que os nossos comportamentos, eles são sempre muito motivados por alguma coisa, tem algum motivo que nos faz procrastinar, que nos faz ter o comportamento que a gente tem. Então, tem uma função. E a procrastinação, ela muitas vezes exerce uma função na vida do indivíduo. E essa função, às vezes, é uma função protetiva, falsa protetiva, no sentido de evitar o contato com uma determinada tarefa ou atividade que gere ansiedade. Qual é o grande problema? Não é uma estratégia de enfrentamento eficaz, não é uma estratégia eficaz para lidar com o desconforto emocional, tá? Então, porque ela justamente é geradora de ansiedade. E o que é que acontece muitas vezes? O procrastinador, ele evita entrar em contato para não ficar ansioso e o fato de não ter feito a tarefa, não ter, sei lá, dado vazão às metas dele, deixa ele ainda mais ansioso, gera um ataque à própria, né, autoestima, ele começa a confirmar crenças negativas sobre ele, de que ele é um fracasso, de que ele não consegue concluir nada, de que nunca vai conseguir, né, dar vazão aos projetos que ele tem na vida. Então ele entra meio que no looping de fracasso, ou seja, essa estratégia de funcionamento para não entrar em contato com o desconforto emocional, que é a procrastinação, acaba, né, sendo uma bela armadilha. Ela gera talvez o prazer imediato da evitação do desconforto, mas ela mergulha a pessoa num desconforto ainda maior, numa ansiedade ainda maior, e a pessoa fica nesse looping de fracasso, né? De sensação de fracasso, certo? Vinícius, isso tem sentido para mim. Pode acreditar, Vinícius, tem sentido para muita gente, né? Todos nós, né, procrastinamos em algum momento, mas como eu falei lá no início, não necessariamente é uma procrastinação problemática, patológica, né? Mas quando se torna algo recorrente, algo que atenta contra os nossos propósitos de vida, contra aquilo que a gente deseja, aí realmente ela é uma procrastinação que já começa a chamar nossa atenção e que talvez sim precise, né, de uma ajuda profissional para a gente entender o que é que nos faz
Procrastinar. Então, eu quero que vocês tenham em mente, né, esse questionamento. O que é que me faz procrastinar? Qual é a função que a procrastinação daquela tarefa específica tem na minha vida, tá? Espero que esse início aí fique bem claro, né, para vocês. Eu não consigo sair do lugar, me cuidar melhor. Sei lá, não sei explicar. Eu acho que Simara, né? Acho que Simara tá falando com relação a autocuidado, é isso? Me cuidar melhor. No caso, talvez estratégias de autocuidado mesmo, hábitos de autocuidado, alguma coisa assim. Simara, coloca aqui, tá? Pra gente conversar sobre isso. Isso é bastante comum também, tá? Porque o que acontece? Algumas pessoas, ao se dar um momento de autocuidado, de tempo para si, às vezes acaba ativando questõezinhas pessoais, angustiazinhas, né, desconfortozinhos emocionais, muitas vezes sustentados por crenças de não merecimento, ou de direcionamento excessivo para o outro, alguma coisa, né, nesse sentido, que faz com que elas se sintam incomodadas com esse movimento do autocuidado. Então, elas acabam também, muitas vezes, por adiar esse contato com esse tipo de hábito, digamos assim, né? Esse é um exemplo, né? Não sei nem se Simara está falando exatamente disso. Mas isso acontece, né, com uma certa frequência também. Então, o que a gente precisa ter em mente, a grosso modo, aqui, né, que é um momento curto de conversa, né, superficial, é que a procrastinação ela tem uma função na nossa vida e que a gente precisa olhar para essa procrastinação, para a procrastinação de cada um de nós com esse olhar curioso, esse olhar de curiosidade para a procrastinação. Olhar para a procrastinação, André, olhar para a procrastinação e se perguntar, né, qual é a função que ela tem na minha vida, né, qual é o papel dessa procrastinação, desse comportamento evitativo na minha vida, tá? Lembrando que uma evitação geralmente de desconforto emocional, mas que tende a gerar ainda mais, né, desconforto emocional, certo? Outro ponto que eu coloquei aqui para vocês, eu acho que não vai dar tempo eu falar todos os pontos que eu anotei aqui para falar com vocês, tá? Mas são as regras, né, que são comumente associadas aos procrastinadores, né, aos crônicos procrastinadores, digamos assim, né? E algumas dessas regras por exemplo, a busca por prazer. Então, são pessoas que muitas vezes elas carregam uma crença de que elas não devem fazer atividades que não sejam prazerosas, ou que a vida é muito curta para ficar tendo que cumprir determinadas obrigações, coisas nesse sentido, tá? E outra regra muito comum associado, outro funcionamento, digamos assim, muito comum associado à procrastinação é o perfeccionismo, e que foi justamente, como eu falei para vocês, a variável que eu escolhi focar nessa live, porque eu avalio que de fato é uma variável das mais presentes, né, dentro do funcionamento do procrastinador. E como é que o perfeccionismo ele se associa, né, à procrastinação? Algumas pessoas acham algo completamente nada a ver, completamente paradoxal. Mas a verdade é que não é. O que acontece? O perfeccionista é aquele que tem metas muito altas, é aquele que, como o próprio nome já diz, tem uma autoexigência de perfeição importante, digamos assim, e bem disfuncional. Então, geralmente, né, o perfeccionista é aquele que traça metas muito altas, metas perfeitas, metas de desempenhos perfeitos, ideais, excepcionais, que estabelece padrões muito altos para si mesmo, certo? Então, o que acontece? Quando há esse estabelecimento de padrões muito altos para si mesmo, é de se esperar que haja uma cobrança aumentada na execução dessas tarefas. E, naturalmente, essa autocobrança aumentada, ela tende a gerar o quê? Ansiedade, que foi a outra variável que eu mencionei aqui no tema, né, da nossa live de hoje. Então, tende a gerar muita ansiedade. Então, para eu entrar em contato com uma tarefa sobre a qual eu me cobro muito, eu vou gerar o quê? Ansiedade. E para não ter essa ansiedade gerada, esse desconforto emocional gerado, eu caio fora, eu evito, eu tento não entrar em contato, eu procrastino. Então, por isso que é tão importante a gente entender o papel que o perfeccionismo tem na procrastinação.
Muitas e muitas vezes o perfeccionista é um grande procrastinador. Então, às vezes a gente olha o perfeccionista e a gente acha que não, mas o perfeccionista, ele é uma pessoa super, né, sei lá, com bons desempenhos, é uma pessoa com, sei lá, de sucesso, enfim, a gente, né, cria série de estereótipos, digamos assim, sobre o perfeccionista, o que faz, inclusive, né, que a gente ache legal ser perfeccionista, porque a nossa cultura, ela valoriza o funcionamento perfeccionista, né? Só que o que a gente precisa entender é que, na verdade, ser perfeccionista e ter esse funcionamento de autoexigência excessivo é muito mais destrutivo do que construtivo. Significa que o perfeccionismo, ele tende a gerar uma autocobrança excessiva, que tende a gerar uma ansiedade. Imagina o looping que a gente entra. Então, perfeccionista, autocobrança excessiva, ansiedade. O que é que eu faço? Não quero entrar em contato com essa ansiedade, eu me esquivo, eu evito. Eu procrastino para não entrar em contato com essa atividade, certo? Eu mais ansioso, eu fico mais desmotivado, mais ansioso, a nossa concentração ela é afetada, então você entra no looping gigantesco. O que é que isso nos mostra? Que a autocrítica excessiva, essa autocobrança típica do perfeccionista, ela tem um potencial muito mais destrutivo do que construtivo. E a gente tem uma falsa ideia de que essa autocrítica severa, essa autocobrança excessiva, digamos assim, ela motiva a gente a buscar, sei lá, melhores resultados, a evoluir, a ter bons desempenhos, etc e tal. Mas já temos estudos que mostram justamente isso aí que Simara falou, que não vale muito a pena ser perfeccionista, que na verdade a autocobrança excessiva, essa autocrítica excessiva que a gente muitas vezes inconscientemente utiliza como motivador, como mola de ação de bons desempenhos, tá? É muito mais destrutivo do que construtivo. Tende a gerar uma sensação de fracasso e não melhores desempenhos, tá? Então, o que a gente tem é que os perfeccionistas não são necessariamente pessoas com melhores desempenhos ou com maior sucesso, justamente por esse motivo que eu acabei de falar para vocês. E é por isso que a gente relaciona e a gente precisa relacionar o perfeccionismo com a procrastinação, porque parecem coisas muito distantes, mas são coisas extremamente relacionadas e íntimas, tá? E o que é que a gente precisa entender também, né? O outro ponto que eu anotei aqui para comentar com vocês com relação a essas crenças, né, que sustentam a procrastinação é da onde vieram essas crenças. Isso também é super importante. Por isso que é tão importante, como eu falo, o autoconhecimento para que a gente possa, né, superar os hábitos de procrastinação. Por isso que eu falo que a gente simplesmente ter um manualzinho que diga, ó, faz isso, faz aquilo para superar a procrastinação não é eficaz. Porque se você não tiver autoconhecimento, se você não entender a função da procrastinação na sua vida, se você não entender a quais crenças o seu hábito de procrastinar está relacionado, dificilmente você vai conseguir aplicar as sugestões de atividades para superar a procrastinação de modo duradouro. Você pode até aplicar talvez uma vez ou outra, mas dificilmente você vai conseguir sustentar e manter aquilo ali por muito tempo, entende? Porque você não entende a raiz da procrastinação, você não entende a causa da sua procrastinação. E aí fica naturalmente muito mais difícil, né, você sustentar essa mudança de hábito, essa mudança de comportamento, tá? Então, assim, é muito interessante a gente entender de onde vem essas crenças, por exemplo, de perfeccionismo, que podem sustentar a procrastinação e se questionar realmente como é que a nossa história, ela pode, de alguma forma, ter nos desenhado um procrastinador, um perfeccionista, por exemplo, né? O que é que tem na nossa história de vida, no nosso desenvolvimento, sei lá, nas nossas interações familiares iniciais, que podem de alguma forma ter nos levado a desenvolver esse modus operandi, digamos assim, perfeccionista, tá? O perfeccionismo, gente, muitas vezes ele é uma compensação de uma percepção de si como defeituoso, falho. É como se fosse uma estratégia que a gente utiliza quando a gente tem uma autoestima muito baixa. Por exemplo,
A pessoa, de alguma forma, ela cresce achando que ela não é muito boa, que ela não é capaz, ou enfim, que ela não tem valor, etc, etc. E aí ela cria mecanismos para lidar com essa dor. Ela cria mecanismos para lidar com essa percepção que ela desenvolveu ao longo do desenvolvimento dela, né? E aí, por exemplo, uma estratégia que ela pode vir a desenvolver é o perfeccionismo, ou seja, ela se cobra excessivamente, ela busca ter os melhores desempenhos para compensar esse buraco que ela tem dentro dela, esse buraco que ela tem na autoestima dela, no autoconceito dela, que faz com que ela, né, se sinta pouco, se sinta menos, enfim. Então, para compensar essa sensação, ela acaba se exigindo excessivamente. Qual é o problema? Como eu falei para vocês, essa autoexigência excessiva, ela tende muito mais a levar ao fracasso e confirmar essa percepção dela, provavelmente equivocada, mas de que não é capaz, de que é um fracasso, etc, etc e etc. Então, na verdade, é um modo de enfrentamento, digamos assim, mas muito mais disfuncional do que eficaz, certo? Simara, hoje sou mais confiante no que faço. Que bom, Vinícius, com tudo. Obrigada, Vinícius. Deixa eu ver se... Acho que não vale a pena. Pronto, eu já comentei isso, né, Simara? Realmente, em geral, não vale a pena realmente você ser um perfeccionista, porque você tende muito mais à procrastinação, que é um grande problema, né? E que é um grande problema porque atenta realmente contra as nossas metas e projetos de vida, tá? A procrastinação, teve até uma paciente minha, que eu não sei se ela tá aqui na live, mas que ela me perguntou isso, a relação entre procrastinação, né, e autossabotagem. E aí, né, eu anotei isso aqui, inclusive, para comentar com vocês, porque eu acho que é um assunto, é um ponto bem interessante, é que a procrastinação, muitas vezes, ela funciona como uma autossabotagem, tá? Não é que como é que eu posso dizer, que a sabotagem leve à procrastinação, mas a procrastinação, ela já é uma forma de autossabotagem, muitas vezes. Por quê? Porque ela atenta contra mim mesma. Ela sabota as minhas metas, ela sabota os meus projetos de vida, ela sabota os nossos propósitos de vida. Então, é nesse sentido que a procrastinação, ela acaba atuando como uma autossabotagem. É eu mesma me sabotar, tá? Outro ponto, gente, que eu anotei para falar com vocês, é que uma outra relação, que na verdade tem um pouco a ver com o que eu falei pra vocês já, é que, tipo, o perfeccionismo, ele tende a nos levar a essa autocobrança excessiva, que tende a gerar muita ansiedade, e pra gente evitar todas essas ativações, a gente procrastina. Mas uma coisa que eu acho que é importante a gente perceber também, que muitas vezes, tipo assim, o que que tá por trás, na verdade, dessa autocobrança excessiva? Ok, sou perfeccionista, ser perfeccionista colabora para eu procrastinar. Tá, joia. Mas por que tanta cobrança? Por quê? Por que o desenvolvimento do perfeccionismo? Né? Como eu falei para vocês, muitas vezes é como uma forma de responder a essa autoestima baixa, me sinto muito, né, inferior, incapaz, etc e tal, então eu compenso me cobrando para ser o melhor, para atingir metas muito altas, etc e tal, então como uma compensação, certo? Ou também, muitas vezes, essa autocobrança vem de um medo muito grande de fracassar, um medo muito grande de falhar. E aí, né, naturalmente, a gente precisa entender também o que é que sustenta esse medo tão grande, fóbico, muitas vezes, de fracassar e de falhar, né? A gente, né, vive, de fato, numa cultura que não é muito favorável a essa coisa da falha, né, do fracasso. Então, a gente acaba tendo muito medo de fracassar, como se desempenho, fracasso, sucesso fossem coisas que falassem sobre a gente, como se fossem coisas que falassem sobre o nosso alto valor, sobre o nosso autoconceito. E é aí que mora o grande problema. Por quê? Porque quando eu acabo sustentando o meu valor, o meu merecimento, a valorização que eu faço de mim mesma, né, em desempenhos, em sucessos ou fracassos, digamos assim,
Você imagina que a gente vai ter uma autoestima extremamente variada, muito lábil, né? Muito pouco estável, porque horas eu vou estar, né, sei lá, vou ter fracassado, horas eu vou ter estar com sucesso, digamos assim, Tiago, oi Tiago. Horas posso ter fracassado, horas eu posso, né, estar num patamar muito bom de desempenho e tudo mais, e aquilo ali me sentir alguém com valor, enfim. Então, quando eu fracasso, eu acho que eu não tenho valor nenhum. Quando eu tenho sucesso, eu me sinto máximo, minha autoestima fica super poderosa e tudo mais. Então, isso é um grande problema. Nossa autoestima ela não pode se pautar em coisas tão voláteis como sucesso e fracasso. Tá? Então a gente precisa entender muitas vezes onde é que se sustenta esse nosso medo do fracasso, esse nosso medo da falha. E muitas vezes se sustenta nessa ideia equivocada de que desempenhos falam sobre o que nós somos. E isso é uma grande mentira, né, gente? Eu creio que vocês concordam comigo. Quem não concorda, por favor, pode colocar aqui, tá? Mas é algo extremamente perigoso a gente sustentar, né, o nosso alto valor, a nossa noção de merecimento, de afeto até em muitos casos, nessa questão, né, de desempenhos perfeitos, etc, e etc, tá? Teve um ponto que eu anotei aqui também para comentar com vocês, que foi de uma enquete que eu botei aqui no Insta, só falando sobre autocobrança, né, excessiva e tal, e eu fiz uma enquete perguntando se vocês conseguiam, né, relacionar o comportamento de autocobrança excessivo com algum padrão familiar, padrões familiares, né? E a maioria das pessoas falou que sim, né? Que realmente percebe que existe um padrão familiar que provavelmente sustentou o desenvolvimento desse funcionamento de autocobrança e autocrítica excessiva, e em sua maioria, né, as pessoas marcaram que tiveram pais, familiares, né, muito críticos ou que eram modelos de alto desempenho. Então, o que acontece? Muitas vezes, né, dentro da história de perfeccionistas, que acabam muitas vezes por serem procrastinadores também, temos no desenho dessa personalidade padrões, né, pais, familiares hipercríticos. Pessoas que exigiam muito dessa criança, pessoas que cobravam excessivamente desse filho, dessa filha, enfim, ou mesmo que não cobrassem, tá? Que eram modelos, muitas vezes, de um desempenho excelente, de um desempenho, digamos que perfeito ou acima da média. Ou mesmo, né, em alguns outros casos, também são crianças que algumas vezes, não se sentiam amadas, não se sentiam aceitas dentro daquele seio familiar e, né, que de alguma forma precisaram sentir a necessidade de compensar de alguma forma para talvez buscar essa aceitação, esse afeto, esse reconhecimento, né? E isso pode gerar, né, esse mecanismo aí perfeccionista que pode levar à procrastinação também, tá? Outra característica super comum, né, nos procrastinadores e perfeccionistas são as afirmações do tipo deveria. São aquelas afirmações que o perfeccionista e o procrastinador ele carrega muitas vezes dentro de si. Aquelas regras que dizem que eu deveria fazer melhor, eu deveria fazer assim assado, eu deveria já ter tido desempenho X, eu já deveria estar ganhando tanto, eu já deveria ter o sucesso Y, eu deveria já ter não sei quantos clientes, eu deveria. Então essas regras do tipo deveria, elas se fazem muito presentes nos procrastinadores e perfeccionistas, tá? O que acontece? Mais uma vez, eu fico com essas regras de deveria, como se inconscientemente para me obrigar a funcionar melhor, para me motivar de alguma forma e acaba sendo uma armadilha. Por quê? Porque eu entro nessa lógica de que deveria estar melhor, eu deveria ter um desempenho melhor, eu deveria ter mais isso, eu deveria ter mais aquilo. E não tenho, tá? Porque o perfeccionista, ele dificilmente ele vai chegar num ponto em que ele diga, ok, agora tá bom.
né? Então eu não tenho aquilo ali, eu fico com aquela regra deveria, eu não atinjo aquilo ali e o que que acontece? Eu me frustro. Quando eu me frustro, eu me sinto um fracasso, eu me desmotivo, eu fico ansioso e aí, adivinhem, paro de fazer. Entra novamente no ciclozinho da procrastinação, tá? Ahn, Vamos lá, gente. O que é que a gente pode pensar em fazer, né, diante aí da procrastinação? Como eu falei para vocês, assim, é super importante que a gente entenda que não é uma... Nem ligo mais, na verdade. Que bom, Simara. Mas assim, que a gente precisa entender, gente, que não é um como que vai ser válido para todas as pessoas. Como eu falei, se eu não tiver autoconhecimento, se eu não investir, né, nessa minha consciência do que me faz procrastinar e da função que essa procrastinação tem na minha vida, tá? Dificilmente eu vou conseguir aplicar meros passos de como superar a procrastinação, porque a procrastinação ela é um modo de enfrentamento, é um modo de lidar, é um modo de evitar entrar em contato com o desconforto emocional gerado por uma determinada tarefa, tá? Então, assim, eu vou dar algumas sugestões para vocês de alguns passos que eu anotei aqui para compartilhar com vocês, mas tenham ciência que aplicar esses passos sem se questionar qual a função que a procrastinação tem na vida de vocês, dificilmente será mantido, certo, gente? E também vocês entenderem quais gatilhos e pontos, digamos assim, mantêm vocês na procrastinação de determinadas tarefas, tá bom? Um ponto super importante, né, que eu anotei aqui como primeiro ponto para conversar com vocês é sobre como enfrentar, né, como superar, enfim, a procrastinação, é a gente flexibilizar algumas das nossas crenças rígidas, ou seja, essas crenças que a gente tem sobre como deveríamos ser, essas crenças rígidas sobre bons desempenhos, sobre capacidade, sobre valor. Então a gente precisa questionar essas crenças rígidas, questionar também essa ideia de que a gente tem que se criticar, tem que se punir para que a gente possa, né, se motivar e ter bons desempenhos, tá? Então, a primeira coisa é a gente começar por flexibilizar essas crenças. Isso não se sustenta na realidade, tá, gente? Já tem estudos que provam isso, que a autocrítica ela é muito mais desmotivadora do que motivadora, tá? Então, a gente precisa trocar essa autocrítica por autocompaixão. Mas daqui a pouco eu falo melhor sobre isso com vocês, tá, gente? Mas o primeiro ponto é que a gente flexibilize as crenças rígidas que a gente carrega e que faz com que a gente se mantenha procrastinando, porque é tanta exigência, tanta cobrança, que obviamente eu não vou conseguir entrar em contato com uma determinada tarefa com tanta exigência e com tanta cobrança nas minhas costas. Se eu sento, por exemplo, para ler um livro com a cobrança de que eu tenho que absorver todo o conteúdo, que eu tenho que decorar tudo, eu tenho que aprender absurdamente aquilo ali. É claro que o meu grau de estresse, de ansiedade gerado naquele contato com aquela tarefa vai ser gigantesco. Então vai haver uma tendência maior de eu abandonar essa leitura, de eu não entrar em contato de alguma forma com essa leitura, lógico, tá? Então se eu vou com leveza, se eu vou com aceitação dos meus limites, das minhas vulnerabilidades, com o entendimento de que eu vou ali fazer a minha leitura, por exemplo, tá? E vou absorver o que tiver que ser absorvido, que qualquer coisa que eu absorver é lucro. Então, se eu vou com essa leveza para entrar em contato com qualquer tarefa que seja, eu dei o exemplo do livro, mas isso vale para qualquer tarefa que seja, as chances de eu me motivar, de eu sentir satisfação no contato com aquela tarefa é muito maior, o que faz reduzir as chances de procrastinação. Certo, gente? Um exemplo que eu coloquei aqui para comentar com vocês também, além dessa questão da leitura do livro, mas que vale a pena a gente refletir, até coloquei no meu feed um post falando sobre isso, sobre o quanto a gente acaba cobrando os outros, cobrando amigos nossos, etc e tal, e que geralmente a gente não tem esse padrão, né, de crítica excessiva ou cobrança para com as pessoas, né, externas a gente, digamos assim, para os nossos amigos e conhecidos. A gente tende a se cobrar muito, mas a gente não é tão cruel, digamos assim, com as pessoas de fora, né? E a gente precisa entender por que isso. Por que eu sou tão cruel comigo
e sou tão pouco cruel com os outros, né? Na verdade, a pergunta é o inverso, né? Por que eu sou tão gentil com as outras pessoas e sou tão pouco gentil comigo mesmo, né? A pessoa por quem eu mais deveria zelar, né? Então, um exemplo que ajuda a gente a pensar também é que se a gente imaginar, né, um treinador de atletas, enfim, né, jogadores, por exemplo. Você imagina um treinador que tem uma postura de crítica severa, de só apontar os erros, só olhar para as falhas, só mostrar o que errou, só apontar para o fracasso. Vocês acham que vai ser um treinador que tenderá a motivar a equipe dele? Será que vai ser um treinador que vai motivar esses jogadores a fazerem melhor, a darem o melhor deles? Provavelmente não, né? Os bons treinadores, os bons líderes, eles tendem não a passar a mão na cabeça diante do erro, não é isso, mas é motivar e focar, né, ter uma atenção voltada também para os acertos, para as potencialidades, uma visão mais compassiva, uma visão mais compreensiva dos limites, das vulnerabilidades, tá? E isso tende a gerar muito mais motivação do que o contrário, certo? Então é bem importante a gente sempre lembrar dessa lógica aí dos treinadores, para que a gente para que a gente sempre se perceba quando a gente estiver sendo um treinador crítico conosco, tá? Cuido mais dos outros do que de mim, não queria ser assim. Ou seja, Simara, o que você está falando é que provavelmente você tem um funcionamento de muito direcionamento para o outro, talvez, né? E pouco olhar para si mesmo. E às vezes isso sustenta em crenças de desvalia, como se a gente não se achasse merecedor de termos um tempo dedicado a nós mesmos, sabe? E isso também pode levar, obviamente, a depender da tarefa, também a procrastinações relacionadas ao autocuidado, né? Ao afeto e o cuidado com nós mesmos, tá bom? Outro ponto, gente, que vocês podem anotar aí como pontos realmente para lidar com a procrastinação, obviamente, sem esquecer que é preciso antes o autoconhecimento e o entendimento da função da procrastinação na sua vida, tá? Mas outro ponto é a gente trocar as regras deveria por gostaria. Eu não deveria estar ganhando mais. Eu gostaria de estar ganhando mais. Eu não deveria, ter, mais sucesso do que fulaninho. Eu gostaria de ter mais sucesso do que fulaninho, talvez. Quando a gente troca essa regra deveria pela gentileza do gostaria, a gente aceita que a gente tem um desejo, uma vontade, uma meta, tá? E a gente pode ter, não tem nenhum problema nisso, mas a gente aceita que ela não é uma determinação e que a minha vida e a minha felicidade e a minha satisfação dependa dessa regra. Então, trocar o deveria pelo gostaria de é uma ferramenta, tá? Super importante também para lidar com a procrastinação. Porque, por exemplo, quando a gente olha novamente para o exemplo do livro, se eu pego um livro e falo assim, eu só posso pegar, uma leitura de um livro, enfim, se eu conseguir terminar o capítulo todo. O que vai acontecer? Eu não vou pegar o livro. Porque se eu não encontrar o tempo ideal para ler o capítulo todo, eu não vou sentar nem para ler uma página. Então, quando a gente troca, poxa, eu gostaria de sentar e ler o capítulo inteiro, em vez de eu tenho que sentar e ler o capítulo inteiro. O que acontece? Eu tenho que sentar e ler o capítulo inteiro me faz, por exemplo, adiar essa tarefa para um tempo ideal que eu tenha disponível para isso. Eu gostaria de ler o capítulo inteiro, me faz entender que eu posso até conseguir ler esse capítulo inteiro em determinado momento, mas é algo que eu gostaria, não é algo que tem que ser dessa forma. Então, eu aceito menos do que isso aí. E eu entendo que aquilo ali é bom o suficiente. É o suficiente para o dia de hoje, é o suficiente para esse momento, digamos assim. Então, essa tolerância ajuda muito mais a gente a se envolver nas tarefas, tá bem? Sim, vai ficar gravado sim, Vinícius, tá? Aqui no IGTV, tá bom? Outro ponto que eu anotei para vocês aqui é aceitar o bom o suficiente, que é o que eu falei agora. A gente trocar
essa exigência de perfeição pelo bom o suficiente. Então, a gente precisa, inclusive, uma tarefa de terapia muito comum é a gente motivar os pacientes a fazerem tarefas imperfeitas, se obrigar a não fazer perfeitamente. Se a pessoa, por exemplo, sei lá, ela vai fazer um trabalho da faculdade, por exemplo, mas daí ela exige que o trabalho ele tenha pelo menos, sei lá, uma referência bibliográfica de, sei lá, 20 artigos, 20 materiais, digamos assim. Daí a gente vai estimular, obviamente, dentro de uma zona de segurança, né, o perfeccionista a fazer propositadamente de modo mais imperfeito. Então a gente vai estimular aquela pessoa que se exige pelo menos 20 referências bibliográficas para produzir um trabalho, a, por exemplo, fazer uso de 15 referências bibliográficas para produzir aquele mesmo trabalho. Isso já vai ser uma exposição para o perfeccionista, porque para ele tem que ser naquele padrão ali. Então, quando a gente estimula a você fazer menos do que o perfeito, você começa a descatastrofizar o perfeito. E aí, né, você começa a entender que as consequências de não ser perfeccionista, de não ter que, sei lá, fazer um trabalho perfeito, digamos assim, não é uma consequência desastrosa, não é algo catastrófico e que vai, né, gerar graves consequências na sua vida, tá? Então é um exercício super legal que eu super recomendo também. Pode anotar aí, viu, Ju? Outro ponto que eu coloquei aqui também para vocês registrarem aí como estratégia para enfrentar a procrastinação é a gente refletir mesmo, né, de uma forma mais racional sobre os custos e benefícios de procrastinar determinadas tarefas ou de se exigir um altíssimo padrão de funcionamento ou de perfeição, certo? Então, a gente simplesmente analisar, né, os custos e benefícios desse comportamento é super importante. Inclusive, os perfeccionistas, né, se eles não pararem para fazer essa análise entre custos e benefícios do seu funcionamento perfeccionista, é capaz de seguir achando que ser perfeccionista é o máximo, que é o ser perfeccionista que faz ter sucesso, que faz ter bons desempenhos, que faz, sei lá, conseguir os melhores empregos, que faz isso ou aquilo, tá? Então, se o perfeccionista não parar para se questionar os custos e benefícios desse funcionamento perfeccionista, ele vai morrer perfeccionista, tá? E provavelmente com frustrações importantes na vida dele, tá? Uma coisa super importante, gente, para os perfeccionistas, procrastinadores, que muitas vezes são perfeccionistas, é você refletir sobre o seu propósito de vida, porque às vezes a gente fica tão focado em desempenhos, em ter bons desempenhos, enfim, que acaba esquecendo os nossos propósitos de vida. A gente esquece que talvez o nosso grande, e que é o propósito de vida de todos nós, é ser feliz. Entende? Então, é super importante a gente ter essa consciência de que por trás de tudo isso, a gente não pode esquecer do nosso grande propósito de vida. Se o nosso propósito de vida é ser feliz, e é o propósito de vida de todos nós, de alguma forma, tá? A gente precisa focar em outras coisas que não esse desempenho, tá bem? Outro ponto super importante que eu acho que ajuda bastante a lidar também com a procrastinação é a gente estabelecer as nossas metas, quais são as nossas metas, quebrar essas metas em mini passos, super importante, tá? Essa coisa de a gente botar uma meta fantástica e não quebrar elas em mini passos é algo que também tende mais a desmotivar do que a motivar. Porque às vezes a gente bota uma meta muito generalista, muito grandiosa, e só o fato de colocar essa meta muito generalista e grandiosa acaba sendo desmotivador. É como se a gente olhasse e visse assim, caramba, tá muito longe de atingir isso aqui. Então, quando a gente quebra essas metas em mini metas, em passinhos, digamos assim, fica muito mais palpável, fica muito mais realista de concretizar, de atingir. Então, é mais motivante, certo, gente? Então, isso é super importante. E quando eu falo em quebrar as metas em mini passos, é em mini mesmo. Então, tipo, eu saio da meta, boto a mini meta. Dentro da mini meta, eu ainda posso quebrar mais passinhos. Então, quanto menor os pedaços, mais fácil da gente engolir, digamos assim, né? Então, quanto menor os passos, mais provável e fácil da gente cumprir.
e mais difícil da gente procrastinar. Ah, mas se eu boto um passo muito pequenininho, eu vou ficar ali naquele marasmo, eu não vou me motivar, eu vou ficar no mesmo lugar? Não mesmo, porque a cada realização a gente fortalece a nossa autoestima, o nosso senso de capacidade. Então é muito mais provável que a gente siga subindo o nosso degrauzinho de pouquinho em pouquinho, certo? Outra coisa que eu acho super importante também, que eu acho que vale a pena vocês refletirem aí, é quando a gente for ter um comportamento, ou for mesmo adiar uma tarefa, a gente refletir. Esse comportamento, ou esse não comportamento, no caso da procrastinação, por exemplo, vai me levar na direção das minhas metas, na direção dos meus propósitos de vida, ou me leva na direção oposta? Então é algo que tá me levando naquele caminhozinho que vai chegar lá na frente no que eu almejo, ou não fazer, ou ter o comportamento, sei lá, X, Y, Z, me leva na direção oposta. Me leva para um caminho que me desvia das minhas metas, dos meus objetivos, do meu propósito maior de vida, inclusive, certo? Então, acho que fazer essa reflexão também é bem válido, bem importante e ajuda bastante também a lidar com a procrastinação, tá, gente? Outros pontos que eu anotei para vocês, já está quase acabando, é que a gente também possa estimar de alguma forma o tempo que a gente vai gastar em cada tarefa, para que a gente descatastrofize um pouco também. Eu tenho esse erro muito comum, eu sempre tive esse erro muito comum de catastrofizar o tempo que eu vou gastar em determinadas tarefas. E isso já me fez procrastinar várias tarefas, porque eu fico achando que aquela tarefa, se eu for fazer aquilo ali, vai demorar, eu vou perder minha manhã toda e pererei caixinha de fósforo. Então, esse mecanismo é um mecanismo comum dentre os procrastinadores, tende a ser catastrofizado, potencializado, tá? Por quê? O que acontece? Muitas vezes aquela tarefa que você imagina que vai gastar uma manhã inteira, você gasta uma hora, sua manhã ainda tá ali toda inteira para você, e você vai estar se sentindo mais satisfeito porque você conseguiu dar conta, e sua autoestima vai estar mais fortalecida, e etc, 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 e vai aumentar a chance de você fazer novamente outras vezes, o que é mais importante. Tá? Quanto mais a gente procrastina, maior a chance de continuar procrastinando. Quanto mais a gente inventa motivos para procrastinar, maior a chance de a gente continuar procrastinando. Você também, né, Ju? Pois então, né? Mas quando a gente começa a enfrentar isso, é show. Porque realmente a gente começa a perceber que, caramba, gente, eu catastrofizava muito para fazer isso aqui. Tipo, caramba, eu achava que isso ia tomar o meu dia inteiro. E daí quando eu vou ver, caramba, não toma. Não era isso, não era desse tamanho. Então a gente também descatastrofizar, né, o tempo, a doação que a gente vai ter em cada tarefa é bem importante. Trazer para uma análise realista, digamos assim, do tempo gasto. Outra sugestão é o contrário. É tipo, tem uma tarefa ali muito difícil que a gente está procrastinando, né, com frequência, enfim, a gente estimar um tempo para ela. Aquela tarefa ali, aquela tarefa que eu não suporto fazer, a tarefa que eu acho muito chata, pererê, estabelece um tempo para começar, né, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos para fazer aquilo ali. Deu 15 minutos, acabou, para. Né? No dia seguinte, estabelece mais, sei lá, 15, 20 minutos também, faz aquele limite. O que é que pode acontecer? A pessoa, e o que tende a acontecer, na verdade, também. A pessoa, ela começa a fazer aquela tarefa que ela não gosta, sei lá, estabeleceu 5 minutos, não tem problema, pode ser 5 minutos. Senta, faz 5 minutos daquela tarefa ali, joia. Aquilo ali já vai dar uma sensação de capacidade maior do que, obviamente, se ela procrastinasse. Então, isso já motiva ela a fazer mais 5 minutos no dia seguinte. E assim sucessivamente. Então vejam que a procrastinação não é simplesmente sobre fazer coisas, mas é como o ato de fazer ou de não fazer vai impactar na visão que eu tenho de mim, que vai colaborar para motivar ou para desmotivar. Certo? Então é super importante, tanto a gente trabalhar diretamente na procrastinação, para que eu não fique no loop infinito de procrastinação e me sentindo cada vez mais incapaz e fracassado, como é fundamental para eu superar verdadeiramente essa procrastinação, que eu mergulho nesse meu autoconhecimento, tá bem? E, gente, assim,
né? Não vou botar detalhes aqui para vocês, mas só para finalizar mesmo, assim, sugestões, fazer as coisas na hora, né? E se questionar. Que motivo válido eu tenho para não fazer isso agora? Tipo, vou beber um copo d'água. Daí depois eu bebo. Eu sempre fiz muito isso também. E aí, passava o dia, cadê? Não bebeu água. Então, tipo, vou beber água. Não vou agora não. Opa, peraí, calma. Para e pensa. Que motivo eu tenho para não fazer agora? Que motivo válido eu tenho para não ir agora na cozinha, pegar um copo d'água e beber? Nenhum. Geralmente a gente não tem grandes motivos válidos, né? E aí a gente vai e faz. A gente se obriga. A gente faz o comportamento inverso ao que, né, o nosso instinto, talvez nosso automatismo, ele acabe nos levando a fazer, certo? Então, fazer na hora é uma estratégia super boa. E uma coisa que ajuda bastante também é a gente imaginar. Então, a gente fecha o olho e a gente se imagina fazendo aquela tarefa que a gente tem muita dificuldade de fazer até o fim. Então, a gente se visualizar fazendo aquela tarefa também ajuda muitas vezes a gente a concretizá-la, a torná-la mais palpável. A gente consegue desafiar as nossas exigências de perfeccionismo, de que tem que fazer assim o assado, e aí a coisa consegue se tornar mais leve, e com isso a gente consegue executar as coisas de uma forma mais tranquila, tá? É isso, gente, assim, acho que eu já falei tudo que eu, né, tinha, pelo menos resumidamente, o que eu tinha para falar, né, para vocês aqui hoje, para que vocês pensem um pouquinho a procrastinação, o perfeccionismo e como tudo isso se relaciona com ansiedades, com transtornos severos, inclusive, de ansiedade, certo? E realmente invistam nessas mudanças. Lembrem que a gente não muda da noite para o dia, que nossos comportamentos são motivados, não é simplesmente o caso de faz isso ou aquilo para resolver essa procrastinação. Não, gente, isso é balela, tá? Então essa coisa de tipo, tem o passo, faça isso para ajudar a sua procrastinação. Como, por exemplo, né, eu dei a sugestão para vocês. Estabeleça 5 minutos, comece pela tarefa, né, outra coisa, comece pela tarefa mais difícil, enfim. São dicas, são pontos que ajudam, logicamente ajudam. Mas vamos entender o que está por trás disso. Volto a afirmar o que eu falei no início. Vamos entender qual é a função que essa procrastinação exerce na sua vida, certo? Caso contrário, a gente vai ficar enganchadinho nela por um bom tempo ainda. Tá certo, gente? É isso, então. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada, Simara. Obrigada, Ju. Ju é minha amigona aí de milhares e milhares de anos. Perfeccionista. E é isso, gente. Então, boa noite para vocês, tá? Até a próxima live e até mais. Qualquer dúvida, podem deixar aí no meu Insta, que eu vou esclarecendo ao longo da semana nos stories. Tá certo, então? Boa noite para vocês e até a próxima e bom domingo.